O que é ser um worker moderno? Eu acho que antes de tudo é estar preparado para o nomadismo, assim, é não pensar que o trabalho acontece numa hora fixa, num local fixo. Eu me lembro que quando eu cresci na década de 80 e 90, o trabalho acontecia num espaço e num tempo. Então você trabalhava das 8 às 6 num escritório. Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho mais escritório, eu tenho uma mochila e ela cria uma espécie de uma fluidez, onde eu vou trabalhando, onde eu consigo, eu me divirto enquanto eu estou trabalhando, eu trabalho enquanto eu me divirto. Eu tenho um fluxo que não é mais dividido entre lazer e trabalho. E para isso eu tenho que gostar daquilo que eu faço, né? Para isso eu tive que encontrar um propósito muito claro, para não conseguir mais separar o que é trabalho do que é diversão. Para mim é a mesma coisa. Eu acho que as pessoas que são mais felizes fazendo algo, trabalhando, nem acham que estão trabalhando mais. Não digo daquela coisa meio confúcio de encontre o que você gosta e faça isso que você será feliz para sempre. Não digo isso. Digo que você tem que ter um pouco de orgulho daquilo que você faz, de você se aplicar e encontrar uma maneira de se exprimir pelo seu trampo, de não pensar só em lucro, de não pensar só na grana, mas pensar em outras coisas que você está deixando para a tua comunidade. Enfim, para mim o trabalhador do futuro ele vai encontrar esse lugar entre a política, o propósito, a estética de existência e vai no final das contas ser fluido. Vai trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Então, as dicas que eu dou para quem gostaria de empreender é, primeiro, pensar por que está empreendendo, porque 90% das pessoas acredita que empreender vai lhes trazer ou mais dinheiro, ou mais tempo, ou mais liberdade. Essas são as razões mais erradas que eu conheço para você empreender. Uma porque as chances de dar errado são muito grandes, especialmente aqui no Brasil, que é muito difícil empreender. É um dos países mais inóspitos ao empreendedorismo no mundo. E duas, porque se você está empreendendo para ter dinheiro e tempo, é mais fácil você ter um emprego. Porque eu me lembro que quando eu era empregado, eu fui empregado de uma corporação até os 30 anos, eu tinha 13º, 30 dias de férias, final de semana, coisas que desapareceram depois que eu virei empreendedor. E grana, eu acho que eu tenho mais grana, eu tinha mais grana aos 30 anos do que eu tenho hoje, mas eu sou muito mais feliz. Nem se compara o grau de satisfação que eu tenho hoje do que quando eu era soldado corporativo. Tem que encontrar um propósito e encontrar um problema muito, muito claros, assim. Saber por que você está fazendo um determinado produto ou serviço, que tipo de ideia que você está cristalizando naquilo que você está fazendo, entender qual que é a razão quase existencial para você colocar alguma coisa a mais no mundo. Sem isso é melhor nem começar. Minha paixão por São Paulo começou quando muito pequeno, eu sou argentino, né? Quando eu vim aqui pro Brasil, eu era argentino na década de 80, no auge do conflito futebolístico entre Brasil e Argentina. Então eu não era lá muito bem quisto pela minha comunidade, enfim, pelos outros alunos da escola onde eu estudava. Eu também não conseguia me ver como brasileiro, porque eu também nunca gostei muito de samba, futebol, essas peças de identidade que te fazem brasileiro. E como eu era paulistano do centro, eu morava ali na Santa Cecília, quase na Barra Funda, o centro sempre foi meu território, meu rolê. Eu sempre vivi no centro. Então eu sou muito territorialista, assim. Quando eu comecei a tentar me identificar, encontrar quais eram as características que falavam sobre mim e que me criavam um senso de pertencimento, eu não pensava no Brasil, eu pensava em São Paulo. E eu não pensava em São Paulo, eu pensava no centro da cidade. Então foi o centro que, no final das contas, através do centro que eu construí todas as minhas memórias afetivas. Foi olhando para o centro que eu entendi a minha relação, por exemplo, com os dependentes químicos, a relação com a invisibilidade. E foi ali que eu encontrei um propósito, porque a nossa cidade é uma cidade muito carente de identidade. Ela está se mudando, essa identidade está se redimensionando agora. E aí eu falei, quando eu comecei a empreender, eu falei para mim mesmo que eu queria transformar o que era antes invisível em locais visíveis. O Mirante é um bom exemplo. Até 2 anos ninguém sabia da existência do Mirante, apesar de ele estar uma quadra da Paulista. E esse foi meu propósito. Aí não importa se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro. É mais
fazer alguma coisa que me completa e que um dia eu vou poder mostrar pra minha filha e ela vai ter orgulho do que eu faço ou do que eu fiz.